Oi, pessoal, boa noite. Já vou fixando o tema da nossa live aqui enquanto vocês vão entrando. Então vamos lá. É a segunda live dessa nossa semana comemorativa da Lei Maria da Penha, do aniversário da Lei Maria da Penha. Hoje nós vamos falar com a atriz Cristiane Machado. Ela que foi vítima de violência doméstica no Rio de Janeiro por parte do seu ex-marido. Ela vai relatar para vocês a história dela, o que aconteceu, né? E como é que foi essa persecução penal até chegar efetivamente à condenação dele. Ela que foi a primeira mulher no Rio de Janeiro a realmente receber o botão do pânico, então a utilizar o botão do pânico. E eu tô aqui de roxinho também para comemorar o nosso Agosto Lilás, né? Que é a cor das comemorações feministas. E eu já vou chamar a nossa convidada aqui, que ela acabou de entrar, pra gente conversar então um pouquinho sobre o assunto. Cristiane. Oi, Olá, Cristiane. Tudo olá, bom? tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Quero parabenizar primeiro pelo trabalho de vocês. Não. Nos incentiva muito a continuar lutando e cada vez mais plantando sementinhas do bem aí nessa, nessa trajetória nossa. Obrigada, Cristiane. É um prazer muito grande ter você aqui. Nós resolvemos fazer essa semana porque é uma semana muito importante, né? Embora, como a professora Kate falou ontem na live com a Luísa Brunet, nós esperamos que não tenhamos mais que lutar por isso no futuro próximo, né? Mas enquanto precisamos, nós temos que nos armar e buscar todas as formas de proteção. E eu fiquei muito impressionada com o mecanismo que te ajudou muito, que foi o botão do pânico, e eu fui pesquisar um pouquinho a respeito da história dele aqui no Brasil, né? E descobri que uma amiga muito querida, ela foi responsável, né? Ela participou da formulação lá em Vitória, que foi o Olha, primeiro local no Brasil onde a gente teve a formulação do botão do pânico, e lá eles têm uma formulação que me parece que é um pouco diferente da do Rio de Janeiro, mas que também parece muito interessante. Ele é ligado diretamente à Guarda Municipal e ele aciona a Guarda Municipal quando a mulher aciona um botão, né? Ele é um pouquinho diferente do seu, né, Cristiane? Eu queria que você me contasse um sim, pouquinho de como é que funciona o seu. sim, o meu botão, até trouxe tô aqui com o aparelhinho para as pessoas que não conhecem, ó, conhecerem Uhum. como funciona. Aqui é o botãozinho do pânico. Aham. Aqui eu recebi ano passado, né? E até então quem coordena aqui é a SEAP, que é o Sistema Penitenciário, né? Aham. E ele saiu, o meu agressor saiu com uma medida cautelar de Bangu 8, ele estava no presídio Bangu 8, e ele saiu com uma dessas condições, né? Que eu tivesse o botão do pânico e ele a tornozeleira, até por outros processos criminais e tudo. E aqui não funciona. A gente tem o botão do pânico, aciona, mas a gente tem que ligar para a SEAP. Ou a SEAP faz o contato com a gente, Uhum. com as monitoradas. Primeiro faz com o agressor, né? Depois faz com as monitoradas. E avisa se o agressor está próximo ou não. A gente foi implantado 190, mas ainda está em fase de testes, né? Entendi. O botão do pânico eu acho que foi um grande avanço, porque é um avanço que pelo menos a mulher pode se proteger, né? Sim, com Do certeza. seu agressor, porque você não sabe se ele está próximo ou não, né? No meu caso é 200 metros de distância. Uhum. Então Que é uma foi assim. distância até bem pequena, né, Cristiane? Porque 200 metros, de fato, dá para o cara até realizar uma agressão psicológica, né? Dá para ele te maltratar de alguma forma. Agora, o seu botão do pânico, ele demanda um instrumento, então, um equipamento nele também, no agressor, né? Sim, o meu agressor ele foi condenado a 3 anos em semiaberto Uhum. e ele está recorrendo com essa tornozeleira. Então Entendi. ele tá em prisão domiciliar. De segunda a sexta ele pode trabalhar e sábados, domingos e feriados ele tem que ficar em casa. Entendi. Então, essa foi a condição da juíza, né? Para que ele pudesse sair. Então, ele fica com a tornozeleira eletrônica e eu com o botão do pânico, né? Perfeito. Primeiro eu quero entrar nessa questão do botão do pânico, porque ela é muito curiosa, não são muitos estados que têm ainda. Depois eu vou te pedir para você contar a sua história, se você não se importar, tá? Claro! Eu sei que
O volume a gente faz pelo convencimento, pelo contato, pela essa proximidade, né? Das pessoas entenderem a sua história e ver que também é possível. Mas, então, esse seu botão do pânico, ele funciona por meio de uma tornozeleira. E aí, quando ele chega perto dessa tornozeleira, automaticamente ela manda uma mensagem para a SEAP ou você que tem essa informação? Como é que funciona? São dois caminhos, né? Normalmente, esse botão, para explicar um pouquinho melhor, esse botão do pânico, ele tem um GPS aqui dentro, que faz todo o mapeamento de geolocalização do agressor e meu. Então, eu também sou monitorada. Sou monitorada até para minha segurança, né? Então, por exemplo, se o agressor está num lugar em que eu estou, tem uma central de monitoramento que avisa, que tem um mapa que avisa os bonequinhos andando, né? Então, tanto eu quanto ele. Então, se ele infringe esse raio, a primeira medida a tomar é avisar o agressor, porque é o agressor que tem que sair do recinto, né? Às vezes você pode encontrar fortuitamente, né? Sim. Então, é possível. Obviamente, você tem alguns lugares que que o agressor já sabe mais ou menos aonde a vítima anda, então não é, né? Mas então a central de monitoramento, primeiramente, liga para o agressor, pede para ele se retirar, e a tornozeleira ao mesmo tempo toca e vibra para o agressor. E em seguida, o meu botão do pânico toca e vibra também. Aqui tem uma luzinha, quando toca e vibra, fica com uma luzinha vermelha. E toca e vibra, e me ligam também para avisar, olha, fica num lugar seguro, o seu agressor tá no raio mais próximo do que permitido judicialmente, e eles vão me acompanhando, vão acompanhando tanto eu quanto o agressor. Isso é gerado um relatório. Esse relatório vem com um mapa e diz, é impressionante, Mayara, é muito interessante. Ele diz, por exemplo, quanto tempo o agressor permaneceu no local. Então, por exemplo, o agressor, numa situação que os agressores podem dizer, isso foi um encontro fortuito. Tá, mas quanto tempo você permaneceu ali? Né? Então, assim, você tem um prazo para dizer que aquilo ali foi fortuitamente, porque às vezes o agressor força muitas vezes essas situações para justamente criar um terrorismo psicológico, né, na vítima. Quanto tempo? Então, ali diz no relatório quanto tempo o agressor permaneceu no local. Diz, por exemplo, se os agressores arrancam a tornozeleira de alguma forma, então é avisado a SEAP. Interessante. O que é muito interessante. Então, por exemplo, se um agressor está sem a tornozeleira, porque ele arrancou, rompeu o que eles chamam de cinta, né? Que eu nem fui conhecer depois de vivência. Mas aí a SEAP já é comunicada automaticamente, ela vê, enfim, tem que tomar as providências cabíveis, né? Diz, por exemplo, quem chegou primeiro no local. Legal. Então é muito interessante, porque fica um mapa dos dois, da vítima e do agressor. Então você sabe que horas que a vítima chegou em tal lugar, que horas que o agressor está em tal lugar. E você dá. Desculpa, minha cachorrinha. Tem problema não. Eu tenho dois que de vez em quando querem participar da live aqui comigo também. Às vezes eu até trago eles, mostro um pouquinho. Mas e normalmente tem os endereços da onde a gente reside, né? Então os locais que a gente mais frequenta, para justamente já fazer esse mapeamento, né? É muito legal porque essa medida também acaba sendo uma evolução e ela permite até mesmo comprovar um eventual crime de descumprimento de protetiva, né? Porque você consegue demonstrar quem chegou primeiro, se a pessoa permaneceu no local. Então você tem elementos mais fortes para subsidiar uma ação de descumprimento de protetiva. E aqui no Distrito Federal a gente ainda não tem, tá? Já se festejou muito, vai sair o botão do pânico, vai sair. Até hoje a gente não tem o botão do pânico efetivamente nesse formato, que para mim é o formato que mais protege a mulher, né? O que nós temos é um aplicativo de celular e um programa chamado Viva Flor, em que as mulheres que têm esse aplicativo de celular, elas podem acionar esse aplicativo quando elas percebem uma situação de risco, um possível descumprimento, uma situação de ameaça, e aí elas furam a fila das chamadas da polícia. Então elas furam a fila. Se tem outras ocorrências policiais, eles vão priorizar a dela. É isso. Então não é algo tão personalizado, tem poucas mulheres que estão efetivamente cobertas por essa questão,
Mas a gente tem também as tornozeleiras eletrônicas, mas as tornozeleiras eletrônicas, elas protegem um raio fixo, tá? Então não é como o teu. O teu, se você mudar de lugar, ele vai saber que você mudou de lugar e vai avisar o agressor que ele pode te encontrar se ele chegar perto, né? Isso é muito bacana. Sim. Aqui não, a gente tem os raios fixos, em que a gente vai definir geralmente a residência da vítima e o local de trabalho dela, e aquilo ali, o resto, aquele local fica como raio de exclusão, né? Então, para aquele local, o agressor não pode ir. Mas isso não impede um encontro fortuito, tá? Se ele tiver um encontro fortuito na rua, essa vítima vai estar desamparada, porque realmente a tornozeleira não vai apitar e vai depender de ela prestar a ocorrência lá perante a autoridade policial, e aí ela vai ter que comprovar também. Então, a gente tem umas dificuldades, né? Então, eu achei fantástico esse botão do pânico seu. O do Espírito Santo, ele é um pouco parecido, né? Só que ele tem ainda mais uma funcionalidade que eu achei espetacular. Você ia gostar muito, provavelmente, Cristiane, porque facilita muito a gente de conseguir produzir prova lá na frente. No momento em que há o acionamento do botão do pânico, ele começa a gravar o ambiente. Ai, que máximo. Então, assim, se a pessoa chegou perto, você tem prova do que a pessoa chegou a fazer, porque você está gravando todo o ambiente que aquela mulher está. Então, olha, imagina que incrível um mecanismo desse para a proteção da mulher. Sim, porque você já pensa lá na frente. Eu, particularmente, eu sou defensora pública do Tribunal do Júri, tá? Então, eu faço muitas defesas de acusados em feminicídios. E é muito nítido a gente perceber que há uma falha estatal muito grande na proteção dessas mulheres, porque muitas vezes tem uma protetiva, tem outra, tem uma terceira protetiva e o Estado não dá conta. Então a gente precisa começar a usar das tecnologias para começar a proteger as mulheres, porque a gente Sim. não quer que chegue no feminicídio, né? O seu caso foi muito grave, né? E se você quiser compartilhar um pouco a sua história, sim, que bom que a gente conseguiu interromper esse ciclo, mas é um caso em que o Estado tem que ficar presente sempre, né? Sim, sim, sim. Se eu disser para você que hoje eu me sinto protegida, eu vou estar mentindo, né? Assim, eu me sinto mais resguardada. É uma tecnologia fantástica, o que foi dado, mas o que eu sempre digo a gente precisa da fiscalização. É. É essencial a gente ter a tecnologia, é o máximo, mas a gente tem que fiscalizar. Porque se você não fiscaliza, ali as irregularidades acontecem. Então, é muito importante isso, que é como o acompanhamento do processo da mulher. E, às vezes, algumas coisas saem erradas. Como que você vai comprovar a quebra de medida protetiva? Né? O que você falou, está gravando o ambiente. Então, isso é muito importante. Cada vez mais você fechar esse funil, né? Para que realmente uma quebra de medida protetiva o homem seja preso, né? Seja preso, enfim. E até a punição mesmo, como eu me sinto assim, vitoriosa pelo país que nós vivemos, de um homem branco, com cultura, com dinheiro, ter sido preso. Porque, infelizmente, a sensação que me dá às vezes é que a gente que não se lida como não as pessoas o processo não é cuidado como se estivesse tratando de uma vida. Muitas vezes a mulher ela pede socorro muitas vezes e de repente ela morre. Então, quem se responsabiliza por essa vida? Mas assim, depois outra, depois outra, depois outra mulher. E vida é uma coisa só. Você perdeu. Hoje eu me sinto assim. Eu digo que Deus me salvou, porque Ele me tirou e falou: agora não é a sua hora. E eu falei: eu tenho uma missão, reverberar o que está acontecendo. Sabe, Mayara, eu acompanho muito os meus processos. Eu acompanho assim. Cada vez mais a Lei Maria da Penha está mudando, né? E, obviamente, pelas demandas, mudando para melhor, graças a Deus, para as demandas que estão acontecendo, né? Que a gente está vendo aí. Mas a gente tem que ser uma pessoa... a mulher, ela tem que ser ativa no processo dela, sabe? Ela tem que ser dona da história dela. Não só a vítima, mas dona da história dela. Porque eu, por exemplo, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei no Tribunal de Justiça foi pegar a Lei Maria da Penha, botei debaixo do braço, que o Tribunal de Justiça estava ali em cima de uma mesa jogado, e fui entender. Porque eu sabia com quem eu estava lidando.
Eu sabia as facilidades, né? A gente vive num país que tem muitas desigualdades sociais. Então, e é importante a gente falar que tipo de agressor a gente está conversando, né? Quanto Com mais certeza. rico, mais facilidades. Às vezes, por exemplo, uma quebra de medida protetiva acontece não o agressor monitorando a vítima, mas ele pagando alguém para monitorar. É. Então, essas coisas são muito. Não quer dizer que não teve quebra de medida protetiva, entendeu? Então, a mulher ela tem que ser dona da história dela e tem que ser corajosa, porque só com a coragem a gente muda alguma coisa. Com certeza. Só com a coragem eu saí viva, entendeu? É. Infelizmente, Cristiane, o panorama do nosso país ele é muito difícil, né? Porque as mulheres que sofrem mais violência doméstica são mulheres que são dependentes financeiras do agressor. Sim. Então, muitas vezes, além da coragem, a gente precisa também de ter mais um suporte do Estado para essa mulher, né? A gente precisa que o Estado capacite essa mulher, permita que ela consiga andar com as próprias pernas, porque enquanto ela for realmente dependente do homem, e infelizmente, Cristiane, você não consegue imaginar a quantidade de vezes de tentativa de feminicídio que eu vi as mulheres irem lá defender os homens. Defender os acusados, porque elas precisam que eles saiam, porque a criança está com fome, porque ele precisa pagar a pensão. Então, assim, é uma questão que é uma Ou por questão. medo de morrer mesmo, né? Ou por medo de morrer. Muitas falam assim: eu não vou denunciar porque ele vai ficar com raiva, porque ele vai sair, porque essa medida protetiva não serve de nada. Infelizmente, eu tive a oportunidade de fazer uma defesa num caso, o réu foi condenado a mais de 30 anos de prisão, mas foi um caso em que houve um pedido de prisão preventiva pelo Ministério Público lá no momento da primeira ameaça. A juíza não deu e o cara foi lá e cometeu a ameaça e matou a mulher. Então, assim, infelizmente, elas não acreditam mais no Estado, não acreditam mais na protetiva. E essas medidas, como o botão do pânico, elas vêm para dar um fôlego, né? De falar, não, peraí, o Estado tem como dar atenção em alguns casos e ele deve dar, né? E eu fico muito feliz de a gente ver que a gente está começando a se preocupar de forma séria com essa questão. Porque, infelizmente, a tendência é que o feminicídio se concretize. A gente vê isso. Conta pra Sim, gente, Cristiane, como é que foi a tua história desde o começo, porque eu dei uma lida na sua história, eu vi que o que era para ser um conto de fadas, o que era para ser um sonho, acabou virando um pesadelo, né? E geralmente, assim, a violência doméstica, ela começa assim, né? Ela começa como uma vida maravilhosa e sim. às vezes o homem parece perfeito, ele é a pessoa que você quer passar o resto da sua vida. E de repente as coisas vão começando a desandar, mas você custa acreditar, né? Você ainda quer idealizar aquele sonho, você não quer acreditar que a sua vida está desandando. Então conta um pouquinho pra gente da sua história. É verdade. É isso que você falou. Nenhuma relação começa mal, né? Toda relação começa feliz, né? E é isso que às vezes eu fico vendo algumas coisas na internet que as mulheres enfrentam, né? Que é o julgamento da sociedade. Nenhuma relação começa péssima. Pelo contrário, a minha relação, por exemplo, ela começou como um conto de fadas. Era a primeira vez que eu tinha me casado, que eu sonhava que fosse a única vez. Eu vim de uma família que meu pai é super assim tradicional, uma família de mineiros, que os casamentos são longos. E eu achava ali que eu tinha encontrado o amor da minha vida. Eu ia para feirinhas de produtos orgânicos, era tudo perfeito. Era um conto de fadas realmente. E com 4 meses, quando eu assinei o papel, que a gente casou no civil primeiro, que eu assinei o papel com o sobrenome dele, que foi até uma exigência dele, mas eu achava assim, até então, eu achava que ele quer que eu tenha o Que meu nome. bonitinho. É, É que romântico. fofo, assim, que quer que eu tenha um nome, que é a nossa vida, a nossa vida. E com 4 meses de casamento, eu enfrentei a violência doméstica. É que a minha história, às vezes, as pessoas confundem um pouco, mas eu denunciei 2 vezes. E a primeira, como você falou, inclusive, de algumas mulheres perdoam, eu perdoei. Porque eu Uhum. estava com 4 meses de casada. Quem salvou foi meu pai cego, que chegou com a minha tia, porque eu já estava trancada dias na casa, porque nós morávamos numa casa imensa, que os vizinhos, ninguém ouvia os pedidos de socorros, eu estava toda ensanguentada. Até hoje eu tenho uma cicatriz aqui, que foi um Aham. vidro que Dá pra ver. perfurou. E eu achei que ali, assim, o meu mundo
desabou. Em 4 meses de casada, que você teoricamente está vivendo aquele ápice do A amor. lua de mel, né? Lua de mel, você tá recém-casada, né? E toda aquela alegria. E aquilo caiu como uma bomba na minha vida. E meus pais deficientes, eu acho que também tem. Meu pai é deficiente visual, minha mãe é deficiente física. E ali caiu. Meu mundo caiu, porque eu estava olhando para aquela pessoa que teoricamente era a pessoa que deveria me proteger, era onde eu corria mais risco. Então, isso para a mulher entender em milésimos de segundo, tudo isso. E eu lembro que ele foi preso em flagrante. E aí fui para a delegacia com minha cachorra na mão, porque ele agrediu minha cachorra. Uma cachorra pequena, essa cachorrinha aí que está latindo, minha sobrevivente também, assim, eu digo que é meu amorzinho. E eu fui para a delegacia com essa cachorra na mão, eu parecia um dálmata, de tão roxa, ensanguentada. Eu não fui nem para o hospital direto, com o pé quebrado, para você ter uma ideia. Foi o horror da minha vida. E eu cheguei lá sozinha com a minha cachorra e ele já com uma tropa de advogados. Ali eu já senti o impacto daquilo que você falou, da diferença financeira. Sim. Ele tinha pedido para parar de fazer novela. Atuar é a minha paixão de vida. Além do meu sustento, tipo assim, quem faz arte ama o que faz, né? E meu pai falou: minha filha, aí eu neguei uma novela. Não faz essa novela, não. Seu marido não vai gostar. Espera um pouquinho, daqui a pouco passa. E você vai cedendo, porque a mulher vai cedendo algumas coisas. Quando a gente vê, a gente cede tanto que a gente perde a noção de quem a gente é. Né? Se Né? anula, né? Se Você anula. acaba sendo o outro. Porque você não quer. Eu, recém-casada, não queria chatear, toda hora tinha briga. Eu ainda tentei muito trabalhar, mas eu não conseguia, porque toda hora chegava e tinha uma briga. E aí foi o grande impacto da minha vida, que foi ele sair com uma fiança de R$ 1.500. Eu toda ensanguentada. E ali eu vi o choque do que é o Brasil. Eu falei, nossa, eu consegui chegar até aqui viva e ele sai por R$ 1.500. R$ 1.500 para ele não é nada. Exatamente. É o que é equivalente a R$ 10 para uma família, né? Tem famílias que sobrevivem com R$ 1.500. E aí você fala, meu Deus. E aí eu fui para a casa da minha mãe, passei 2 semanas e fiquei lá. Ele chorou, pediu pelo amor de Deus, mandou 300 mil mensagens. E aí começa aquela tentativa da lua de mel, né? Procurou meus pais, pediu pelo amor de Deus, chorou. E eu fiquei 2 semanas na casa da minha mãe. Quando foi, ele mandou uma mensagem e falou, pelo amor de Deus, pediu para os filhos me ligarem. E os filhos são advogados. E aí ele foi um surto, isolado, nunca mais vai acontecer. Meu pai quer se matar. Tudo isso aconteceu. E ele falava para mim, você vai ser responsável pela minha morte. Então você ainda tem aquele peso de denunciar o agressor, que é o seu marido, a pessoa que você até então ama, né? Naquele minuto, né? Aquelas 2 semanas, era a pessoa que você tinha pensado em construir uma vida segura. E aí ele falou, pelo amor de Deus, só me dá a chance de encontrar comigo e os meus filhos vão juntos. E nós sentamos num restaurante. Eu sempre fiz questão de sentar num lugar público e bem assim, perto da rua. E ele se jogou em cima do carro, dizendo que eu falei que eu não ia voltar mais para ele. Aquilo me impactou muito, porque eu não entendia nada de violência, a gente não falava nada de violência doméstica em 2018, né? Eu não falava, pelo menos para mim e para as pessoas que me rodeavam, graças a Deus, desde lá para cá, nós começamos a falar mais e mais. Então, eu acabei perdoando e a gente casou no religioso. Quando a gente Posso casou só te interromper rapidinho, Cristiane? Claro. Você falou para mim que a primeira violência que você sofreu foi a violência física. Mas você já vinha sofrendo violência há muito mais tempo, né? Você já vinha sofrendo violência psicológica, né? O fato dele te tirar um emprego, seja lá qual for, independentemente de qual fosse a representação disso na sua vida, isso é uma violência psicológica, porque ele te anula, ele te faz inferior.
Isso reforça a opressão de gênero. Vai ter uma live nessa sexta-feira e eu queria, inclusive, te convidar, Cristiane, para você assistir aqui no nosso canal, que vai ser com uma psicóloga incrível. Ela já fez uma live aqui com a gente. O nome dela é Valesca Zanella. E ela é uma psicóloga da UNB. E ela fala muito sobre por que que a gente perpetua esse ciclo da violência. Porque essa violência a gente nem percebe que ela existe. Quando ele Sim, te pediu para adotar o sobrenome dele, você não sabia que aquilo era uma violência contra você. E te pediu, não, ele exigiu. É uma coisa é. é a pessoa te dar uma sugestão e ver se você aceita. A outra coisa é ser uma demanda, né? Então, poxa, por que que eu tenho que aceitar essa demanda? Depois, quando ele pediu para você não aceitar uma novela e você falou, ah, só essa, né? Você já vinha sendo violentada antes, né? E Sim. aí, às vezes, a gente só pensa na violência como a física. E é isso que a gente tem que deixar claro aqui também para os nossos ouvintes, para as pessoas que estão acompanhando aqui, para que elas possam identificar que às vezes elas estão sendo vítimas de violência e ainda não perceberam. E a consequência é que isso vai aumentando, né? Vai ganhando um gás e vai ganhando um fôlego, e quando vê, acontece o que aconteceu com você, né? Mas você só foi perceber que estava sendo vítima de violência depois, mas agora você consegue perceber, né? Que lá atrás Hoje, já tinha. hoje eu consigo perceber olhando para trás, e até porque eu fui fiz terapia, enfim, fui começando a entender esse universo. E aí eu fui vendo, nossa, lá atrás, pequenos detalhes, por exemplo, como a roupa que eu vestia, por exemplo, Exato. você é uma mulher direita, você agora é uma mulher casada, você não pode usar esse tipo de roupa. Então eu me sentia inapropriada. Eu me sentia assim, meu Deus, o que que. Então, desculpa, porque eu estava me sentindo uma mulher vulgar, uma mulher. É assim que eles fazem a gente se Sim, sentir, né? E eu estava perdendo a referência de quem eu era. E o isolamento. Nenhuma amiga isso é o presta, principal. nenhuma amiga presta, nenhuma amiga. A mulher é uma mulher. Ah, essa mulher não se dá o respeito, não é uma mulher. E teve uma coisa muito interessante. Ele pediu para eu ligar para todos os meus ex-namorados para dizer todos, os últimos, né? Para dizer que eu era uma mulher casada, para que eles não Nossa. me ligassem mais. E as coisas E que a gente faz sem perceber, né? Assim, nesse momento, talvez você pense, ah, uma bobagem, vou fazer isso aqui para agradar ele, mas nem percebi o grau de manipulação, né? O sim, não, isolamento, ele é. e tem aquele jogo, né? Por que você não vai fazer? Por que você É, não vai fazer? Você tem alguma coisa a esconder? Não, não, eu não tenho nada a esconder. Tá tudo aí. Pô, se eu não fizer, ele vai achar que eu tô escondendo alguma coisa, eu tô fazendo alguma coisa de errado. Então você começa uma busca tão incessante para provar, 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 provar. E eu acho que isso explica um pouco o uso das câmeras, que você começa a entender um pouco do pensamento, e aí você se sente tão desacreditada que você já parte do princípio que você está errada. Então sim, você quer provar tanto para aquele agressor que você faz qualquer coisa. Então, a violência doméstica realmente ela é uma violência de qualquer classe social. As negras sofrem muito mais, mas sim. qualquer classe social, qualquer mulher, seja qualquer cultura, a gente não percebe. E aí, voltando à situação, ele dizia que ia ser uma renovação de votos com Deus. A gente estava com o casamento já marcado no religioso e 1 mês e meio eu casei. Aquela Uhum. Cristiane que casou no civil não tinha o mesmo olhar da Cristiane que casou no religioso, mas tinha uma esperança. Sim. E eu lembro que minha mãe não queria mais que eu me casasse no religioso, mas eu já estava casada no civil, né? E a gente foi para lua de mel e de repente, quando eu voltei, eu falei, olha, nunca mais vai me acontecer isso, nunca mais, nunca mais. Fiquei com isso na minha cabeça. Ele prometeu, ajoelhou, enfim, fez de tudo que era possível. E aí a gente viveu uma grande lua de mel mesmo. A lua de mel que eu tô falando depois da lua de mel na prática. Aham. Mas depois, o agressor não adianta. O agressor, ele sempre vai ser reincidente, na grande maioria, né? Você deve acompanhar muito, você É que é muito difícil defensora. mesmo. É raro, né? A gente não vai dizer que não acontece, mas é raríssimo, né? Ele é É. resistente. E é engraçado, Cristiane, porque isso que você falou agora traça exatamente o que é o ciclo da violência. É a agressão,
ao arrependimento, ele se arrepende muito, ele chora muito, ele sofre muito, ele pede perdão, ele faz tudo o que for. Vocês entram em lua de mel e depois há uma recaída. É muito comum. Tanto é que tem uma expressão para isso que se chama ciclo de violência, né? Essa ideia que você falou de ele sempre ser reincidente, por mais que você esteja falando de forma completamente, assim, um achismo, ela tem fundamento, né? Porque o ciclo da violência, ele tende a se perpetuar mesmo, a não ser que a mulher vá lá e quebre a corrente. E você Sim. conseguiu quebrar, que bom, né? Mas a É, primeira parte do ciclo aconteceu e você viu como é que funciona. sim. E eu falei, nossa, já estava me acontecendo e eu não entendia. Eu só fui entender quando eu denunciei, quando chegou na física, que eu poderia ter É, perdido minha vida ali na primeira situação. sim. E quando nós voltamos, né, Você sabe, Cristiane, que 79% dos casos não há medida protetiva anterior. Ou seja, as mulheres às vezes nem denunciam e de repente já acontece o feminicídio. Então, é muito importante também a gente reforçar aqui a necessidade de a gente denunciar mesmo, sabe? O que você fez é fundamental. Mesmo que vocês viessem a ficar juntos depois, já fica com alerta. A justiça já sabe que você já foi vítima uma vez, né? Então, pode prosseguir. exatamente. É muito importante que a mulher não tenha vergonha, não tenha medo, né, É, de pedir a medida protetiva, porque é o que você falou, é o primeiro alerta ali, ó, tem alguma coisa errada. E tem um exatamente. acompanhamento, né, porque eles ligam, a primeira vez que me aconteceu, o Projeto Violeta, né, sempre me ligava para saber se estava tudo bem, até então eu estava separada. E aí eu acabei me casando, vivemos bem um período pequeno, para você ver, de 28 de abril, quando eu me casei no religioso, para 31 de agosto, eu sempre confundo 31 para primeiro ou 30 para 31. Dia Mas 31. olha o tempo curto. Eu poderia ter perdido a minha vida ali. E quando eu senti que aquilo estava crescendo e ele botou uma faca no meu pescoço, que aí foi o ápice, né? O porquê das câmeras. Quando ele botou uma faca no meu pescoço e disse que matava, se eu entregasse ele para a polícia, ele me matava a mim e aos meus pais, eu renasci dali. A minha força, assim, eu já estava entregue, né? Triste, depressiva. Mas quando falou de tocar em duas pessoas indefesas, que são os meus pais, eu tirei força da onde eu não tinha. E a partir daí, ele parou de trabalhar. Ele começou a ficar em casa. Então eu só saía com ele ou com o motorista. E um dia ele teve uma reunião. Eu falei, meu Deus, eu não vou conseguir sair daqui viva. Até era para Brasília. E eu não vou sair mais, porque ele viajava toda semana. Eu não vou sair daqui Uhum. viva. E eu falei, eu preciso fazer alguma coisa. E é no desespero e no medo que a gente consegue uma força que a gente não imagina que tem. Por isso que, assim, nessa minha história, eu sempre gosto de bater nessa tecla das mulheres. As mulheres parecem que não têm força, mas tenham. Você descobre uma força onde você não tem. E eu tava ali. Todo mundo fala, você não se arrepende? Me arrependo de jeito nenhum, porque hoje eu poderia estar morta, não estar conversando com você, não estar contando como me aconteceu e ajudando outras mulheres, como nesse caminhar eu encontrei que saíram da violência. Perfeito. E a gente sempre tem que pensar, é uma vida que pode ser perdida. É uma vida, é sua vida. E não Cada existe vida nada vale. mais, não existe nada mais importante. Eu sei, meu Deus, como eu vou me sustentar? Meu Deus, e o meu filho que vai ver isso. Agora, e eu fiquei grávida nesse percurso, né? E eu lembrava assim, a primeira vez que eu me conscientizei que eu estava vivendo a violência psicológica foi quando eu vi que eu tinha vergonha, quando eu perdi um bebê, que meu filho, porque quem casa quer casa, então a gente quer ter uma família, né? Quando Uhum. eu tive vergonha, que eu falei assim, eu não quero mais ter um filho. Imagina o meu filho vendo a mãe dele apanhar. Ou seja, uma criança que se fosse homem, ia crescer num lar violento, ou a menina ia ser uma mulher oprimida como a mãe. Então eu falei assim, eu Verdade. não quero ser esse espelho. Eu quero ser um espelho de coragem, um espelho de força. E eu acho que é isso que nós estamos fazendo aqui, né? Ser um espelho. Vamos vendo as dificuldades,
mas vamos ser o espelho, né, da força, da coragem, de falar, opa, vamos aqui, estamos aqui junto. E essa rede de apoio é essencial, né? Com certeza. E nessa primeira vez em que ele te ameaçou com a faca, você chegou a gravar com o celular também, não foi, Cristiane? Sim, Eu acho que eu gravei, vi isso. gravei. Gravou com o celular. O Foi que que te ali. deu essa ideia, essa sacada de deixar o celular gravando? Como é que foi? O meu agressor já tinha quebrado 6 celulares meus. A gente ainda está até com alguns processos de danos materiais, né? E ele Uhum. tinha quebrado 6 celulares meus e eu queria fugir. A minha mãe tinha ido para minha casa porque eu já estava sumida e minha mãe estava preocupada, coitada. Minha mãe é deficiente física, né? Então, assim, imagina. E quando ele botou a faca no meu pescoço, eu lá de cima anteriormente já estava acontecendo a violência, que foi um empurrão. Então, quando eu saí do quarto correndo, a única coisa que eu pensei, meu Deus, ninguém vai acreditar que um ex-diplomata faz isso. Porque nem eu acredito. Se nem eu É. acredito, imagina as pessoas. Então, eu lembro que eu desci as escadas correndo e a única coisa que eu pensei, porque eu andava sempre trabalhei com celular, então não tinha, isso aí sempre fez parte da minha vida, então sempre o celular estava na mão. Isso aí era uma coisa, porque a gente manda, enfim, Uhum. trabalha remotamente, então a atriz é assim. Então isso já era uma parte da minha vida. Então a única coisa que eu pensei na hora foi botar o celular dentro do meu sutiã. E foi isso que gravou a Uhum. primeira vez. Quando esse insight e que eu consegui sair viva, me fez pensar em botar as câmeras. Porque eu acho que se eu não tivesse colocado as câmeras, eu teria sido desacreditada. Ou o que o meu agressor faz hoje, né? Que é uma violência psicológica e moral que eu tenho vivido muito. E eu sei que é uma violência continuada. Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que buscar que as leis sejam rigorosas para coibir esse tipo de prática. Eu até quero contar uma história interessante. Quando eu recebi esse botão do pânico, eu fui convidada pelo governo do Uruguai, porque eu estou escrevendo um livro, né? Que a renda vai ser Que revertida para o legal. Instituto da Maria da Penha. E contando justamente essa minha... Os ciclos mesmo emocionais que nós vivemos. O medo de pedir prisão do agressor, o medo de não sobreviver, o medo de dizer não, meu agressor não aceitava não. Eu me sentia um Uhum. enfeite ali dentro da casa. E o governo do Uruguai me convidou. Eu sou muito ativa nos meus processos, muito ativa. Me convidou para conhecer o monitoramento do lar, que lá funciona já há 6 anos. E é Aham. impressionante, é incrível. Lá tem uma central gigante, que não é igual aqui no Brasil, né? E se um agressor eles já sabem que a prática do agressor para se vingar é a internet. Não tem jeito. Né? Ou seja, praticando terrorismo para ficar cerceando a vítima, né? Então, Uhum. por exemplo, as monitoradas e os monitorados, né? O que acontece? Se um homem chama a mulher de vagabunda, por exemplo, ele é preso. Mesmo que ele venha sair um dia, 2 dias, 5 dias depois, ele é preso. Porque eu acredito que só o agressor que agride diversas vezes, ele não entendeu que isso é um crime. E ele É. reverbera para os outros, para os amigos. Por isso que eu digo que a rede de apoio é essencial. Sim. Eu não sou amiga de um agressor, seja ele quem for, se eu descubro o que é. Né? Não compactuo dessa ideia. E Exatamente. se as pessoas começam a ter essa rede de apoio e não compactuarem também, falar, cara, você é meu amigo, mas você não pode machucar uma mulher, então aquele agressor vai pensar. E por isso que eu achei incrível. E aí tem uma história interessante que tinha uma monitorada que estava sendo ameaçada, mas ela não tinha como provar. E eles começaram a monitorar a rede social do agressor. E o agressor fez uma live dizendo que ia matá-la, que ia Nossa, atrás dela no trabalho. Resumo: a polícia chegou antes do agressor e salvou aquela que vida. legal. Que legal, que incrível. Então, assim, a gente pode fazer. A gente tem um sistema que cada vez a gente tem que pedir para mais mulheres terem o acesso,
né? O caso sendo estudado. E cuidar justamente dessa violência moral, psicológica que ela tem, patrimonial também, para que essa Sim. mulher não seja revitimizada e continue e não consiga sair da violência. Então, por isso que eu não sei, até gostaria da sua experiência aí, que você me contasse dessa questão da parte da violência psicológica, que é injúria, calúnia, difamação. É uma coisa que ainda é muito difícil. Infelizmente, a questão das violências psicológicas, né, salva a ameaça geralmente ela gera um temor do magistrado de que o cara vai cumprir a ameaça, mas geralmente as situações de injúria, calúnia, até mesmo a violência patrimonial, especialmente quando o casal vive junto, acaba não dando maior repercussão. Então a gente vai ter um registro de uma ocorrência ali, a injúria ela é um crime de ação penal privada, então não é o Estado que vai ir atrás, é a mulher que tem que ir atrás, né, de forma explicando de forma um pouco mais leiga. Então é difícil o cara ficar preso por causa disso. E o que acontece? A gente vê com muita frequência o cara que sai da audiência de custódia com liberdade provisória e vai direto para casa da mulher. Logo depois de ser preso, logo depois de decretado protetivo, ele sai e vai direto para casa da mulher. Porque, infelizmente, a medida protetiva não é respeitada no nosso país, né? Então, é muito complicado realmente. A violência psicológica ela é muito grave, ela gera depressão, ela gera crise de ansiedade nas mulheres, as mulheres ficam até mesmo em pânico, né? Elas têm medo de sair, elas têm medo de andar na rua porque ficam com medo de encontrar o agressor. E, infelizmente, essa violência psicológica ela não tem sido levada tanto em consideração quanto a física. O judiciário parece que só se preocupa quando a coisa efetivamente chega a acontecer na prática, quando vê a lesão, quando vê o machucado, sabe? Porque se não for Uhum. isso, é muito difícil. Já aconteceu o caso, por exemplo, eu tive contato de acusado que respondeu em liberdade depois de ter tocado fogo no corpo da mulher. É chocante, né? É chocante a gente pensar nisso. Assim, tudo bem que a gente sabe que o Estado ele não dá conta de todas as agressões que são praticadas. E, infelizmente, o nosso país é um país extremamente sexista, Cristiane. É um país em que a mulher ela é propriedade do homem. E isso isso é reproduzido na mídia, isso é reproduzido nos programas de televisão, isso é reproduzido nas famílias. E enquanto isso continuar sendo reproduzido, vai acontecer o que aconteceu com você. Você vai ser obrigado a mudar de nome, você vai ser obrigado a deixar seu emprego. Vão dizer que o homem é que tem que ser o provedor da casa, ele que tem que trabalhar, e a mulher. Ainda tem mulheres que dizem que eu adoraria viver de dondoca. Não, Não. não, porque a partir do momento em que você é sustentada, você também é oprimida, né? Claro, você é Você dependente, você não tem o livre-arbítrio. exatamente, Nenhuma mulher quer ser sustentada, né? exatamente. Então, o que eu percebo, assim, sabe? Essa violência psicológica ela é muito mais grave, né? E para vocês que sofreram agressão, o próprio processo ele é uma violência psicológica, né? Assim, você conseguiu se libertar do seu agressor, da violência direta. Você conseguiu sair das garras do seu agressor. Mas e esse momento depois, né? Depois que você resolveu ir tocar e o processo é difícil, e você tem que encontrar muitas vezes com o agressor. Então, conta pra gente como é que foi esse processo posterior também, porque eu sei que ele também foi muito difícil e tá sendo ainda, né? Porque ainda está sendo Tá. objeto de recurso, né? Que você falou. Sim, sim. Ele só me fez ter uma certeza em que em nenhum momento eu me arrependa de ter denunciado. Hoje eu vivo uma pós-denúncia muito dolorosa. Eu acho que até uma coisa que eu acho que uma mudança tem que ocorrer no tribunal. A mulher, quando ela tem audiência, os advogados ou advogadas, enfim, os homens, eles sempre defendem o agressor, desqualificando a mulher. Então já está Não começando aí pode. errado. A mulher pode ser o que for, a pior mulher do mundo, mas nada justifica uma agressão. Então, quando a gente parte desse princípio, pelo menos a mulher tenha o respeito de enfrentar um processo criminal com dignidade. Porque ela sente quando... Ela já sentiu que perdeu dignidade quando ela foi quase morta ou quando viveu a violência física. Então, ela já sente ali, ela já tá destruída por dentro, Fragilizada, fragilizada. Então, é muito difícil.
Eu fiz um trabalho, assim, pessoal muito. Todo dia, assim, eu tô sofrendo estresse pós-traumático ainda, porque o meu agressor, qual é a forma de revitimizar? Ele criou páginas na internet, ele criou, faz lives me denunciando. Então, ele fica criando uma forma de estar ali processualmente ligado, Uhum. né? Em vez de seguir a vida, né? Responda aos processos, lute na justiça, o que for, né? Mas, e aí, tem até uma coisa interessante que a gente falou da roupa que eu sofri recentemente. Fiz um post de roupa de ginástica. E Uhum. aí, ele replicou esse post e envolveu, ele nunca gostava que eu usasse roupa de ginástica. Então eu parei de usar roupa de ginástica, eu parei de ir à academia, se fosse academia tinha que ser com ele. Ah, não, tá bom, então eu vou te esperar para ir. Então eu Uhum. comecei, não, por que você não vai me esperar? Então assim, várias situações na academia, as pessoas presenciaram e as pessoas não se metem, né? E aí esse Uhum. post e fala muito do que você está falando agora, né, sexista. Ele sempre detestou. E aí ele pegou essa foto e botou nas páginas sociais, nas redes sociais dele, envolveu a parte minha de roupa de ginástica com short comum. Toda Uhum. mulher malha com short, com calça e com Sim. top. Como se fosse uma mulher que não se dá o respeito. Aí eu falei, esse é o agressor que eu conheço. Entendeu? Então, Desqualificando. desqualificando. Então, quer desqualificar a vítima de qualquer jeito. Então, assim, e me expõe na rede social, expõe meu endereço. Então, isso é um enfrentamento que eu vou te dizer, como a gente está falando da psicológica, como você disse, que você foi, assim, incrivelmente perfeita. A violência psicológica ela tem que ser levada muito mais a sério pelo judiciário. É. Porque eu vou te dizer, não vou te. A violência física é impactante quando você vê. E eu precisei ver aquelas imagens 30 vezes para olhar. Meus olhos estão vendo isso mesmo. Mas a violência psicológica é cruel. E ela Com tem que ser certeza. punida de uma forma muito mais enérgica. Eu tenho amigas de classe social favorável que já foram vítimas de violência psicológica e elas não conseguiram perceber aquilo. Então, eu acho que isso é o pior da violência psicológica, é que ela é mais sutil. Às vezes ela passa batida, às vezes você não sabe, né, que está sendo vítima. Mas um ponto que você falou, Cristiano, eu acho muito importante também. Nós temos que mudar a mentalidade de quem atua no judiciário para poder não revitimizar a mulher. Tem sido feito um esforço, tem campanhas, mas a gente tem aquilo ainda muito incrustado, sabe? Naqueles profissionais que ainda são machistas e reproduzem comportamentos machistas. Eu, como faço defesa de agressores nos casos de feminicídio, eu sempre busquei me capacitar para que eu não fizesse uma revitimização da vítima, que eu pudesse dar uma defesa para ele, mas dentro de uma proteção daquela vítima, porque ela também tem direitos, ela tem direitos humanos ali, que eu não posso violentá-la novamente ou a memória dela. Então, eu acho que isso é importante, sabe? Porque muitas mulheres não denunciam, porque, não, primeiro, a delegacia de polícia geralmente é um ambiente muito hostil, né? É. Então, muitas mulheres chegam lá, aí para quem vai atender é um delegado. O delegado, às vezes, grosseirão, vai lá, o que aconteceu aí, né? Uma vez eu estava falando com um colega que é delegado de polícia, ele falou que uma moça tinha sido estuprada, estava aguardando para atendimento, e aí um policial chegou e falou assim: quem é a moça que foi estuprada aí? No meio da Nossa. delegacia. Olha a Então, vergonha que a assim, mulher chega. quantas já não denunciam, né? Aí chega numa delegacia de polícia, são tratadas dessa forma, né? E sem nenhum tipo de tato. Então, essas delegacias da mulher são muito importantes de serem implementadas, porque não tem jeito, a ótica é diferente. Uma mulher sabe tratar melhor uma mulher. A gente consegue se colocar no lugar, porque nós, embora não tenha. Eu nunca fui vítima de violência doméstica até hoje, né? Não vou dizer que eu nunca posso ser, porque eu posso ser. Nunca fui vítima de violência até hoje. Mas eu fui vítima de uma série de opressões de gênero. Então, eu entendo como é que o machismo ele é cruel com as mulheres. Eu vou te tratar de uma forma diferente do que um homem que, ainda que tenha as melhores das intenções, ele naturalmente ele é o perpetuador dessa opressão, né? Sim. Aí ela sai da delegacia, tudo bem, conseguiu passar essa etapa.
ela chega no judiciário. No judiciário, ela é desacreditada. As pessoas tentam dizer que o que ela falou não é bem aquilo que aconteceu. Às vezes, nem ela mais acredita nela. Esse é o problema, Sim, sabe? Ela chega lá e ela fala assim, cara, será que eu não estou exagerando? Será que realmente isso aqui não é mais ou menos o que eu estou falando? Não, então deixa pra lá, vamos deixar pra lá. Aí, às vezes, ela desiste da ação. Às vezes, ela não vai depor, porque ela fala assim, ah, não vai dar em nada. Ela não pede uma protetiva. E, pasme, tá, Cristiane? Acontece de, às vezes, ela desistir porque ela tem medo do agressor, porque ela já foi muito envergonhada e ela não quer mais seguir adiante. E ela ainda é acusada de denunciação caluniosa. eu sei disso. Que tem uma pena muito mais alta que a Do pena que a... que é a pena da agressão. O Então meu é muito agressor, difícil. ele tentou fazer isso. Porque parece que os agressores têm uma cartilha, né? Eles, eu acho assim, tem que fazer a cartilha do agressor, não é possível, porque eles agem da mesma forma. Eles vão lá, denunciam, aí tentam virar o jogo. Primeiro desqualifica a mulher. Segundo, diz que a mulher que bateu nele. Aí você fica assim, Uhum. gente, né? Obviamente tem casos extremos, tem situações e situações, mas assim, na Sim, grande massa, a gente falava de 14 mulheres que morriam por dia, né? Antes da pandemia. Agora a gente nem sabe mais, né? Esse nem número sabe triplicou. mais. Então, a primeira coisa que eles fazem é desqualificar a mulher, a segunda coisa é entrar com um processo dizendo que ela entrar com o inquérito que ela bateu Sim. nele. Não tem jeito. É muito Gente, difícil. A nossa compleição física já naturalmente nos torna mais frágeis fisicamente, pelo menos podemos ser muito sim, mais fortes em outros aspectos, mas fisicamente, geralmente a mulher é mais frágil que o homem. É difícil o homem precisar agredir a mulher para poder impedir uma agressão, né? Ele consegue só sim. conter. É raríssimo isso. Então, assim, não tem como. A gente já tem uma força muito menor, um tamanho muito menor. Eu tinha um tamanho muito menor do que o meu agressor. Eu, no caso, ainda estava com uma pielonefrite, que é uma infecção que você vê, né? Já era fundo psicológico, né? Porque infecção nos rins, porque eu tinha tanto medo que eu ficava totalmente. Sim. E aí eu fui descobrir com a terapia depois que os rins é onde centraliza o medo. Então, Somatizou, né? somatizou. E eu estava com 40 graus e meio de febre. Então, assim, ele ainda fez isso. Aí você fala assim, gente, quanta frieza, né? Então, É. assim, a mulher, a denunciação caluniosa, como você falou, é muito mais grave de penalmente do que uma agressão. Gente, não é possível. Você não É, consegue acreditar que isso é real. exatamente. É. É, Mas, independentemente dessas dificuldades, Cristiane, eu acho que é muito importante ainda assim a gente continuar lutando, sabe? Porque a gente não pode desistir. Se a gente não. desistir, a gente perdeu. Se a gente desistir, o machismo ele se, vai se manter na nossa sociedade, ele vai se perpetuar. Então nós temos que continuar na luta. Eu realmente admiro muito, muito mesmo você ter lutado e continuar lutando até agora, e principalmente você trazer a sua luta para que as pessoas possam se sentir motivadas a sair das dificuldades que elas encontram. Porque muita gente precisa só de uma palavrinha, sabe? Uma palavrinha para que elas possam perceber, poxa, realmente é hora de eu me libertar. Então, muito importante você trazer essa reflexão, você trazer essa palavra de força, essa palavra de empoderamento, porque eu acho que mulheres levantam outras mulheres, né? É sempre importante a gente estar ouvindo. Sim. É, é como eu falei, você se arrepende? Jamais. Eu faria tudo de novo. Porque você vê, em 2018, quanta coisa a gente já mudou, quantas coisas a lei avançou, Pois vendo é, os casos, né? Vendo exemplos como o meu e de outras mulheres. Somos vozes. E a gente tem que é. continuar sendo, porque eu tenho certeza, e eu acredito muito. Muitas vezes eu fico assim, pô, não é possível que isso aconteceu, meu Deus do céu. Mas assim, nada como um dia após o outro. Você está decepcionada, tá? Pô, isso aqui não é correto, mas continua lutando, continua transformando. Porque se a gente paralisar, de 2018 para cá, quanta coisa avançou, né? Com Da minha certeza. época, de 2018. Então, assim, se a gente paralisar, aí que não tem mudança. É, Não tem mudança nenhuma, não vai ter mudança nenhuma. Então, é o que a gente tem que pensar, a rede de apoio, pegar essa mulher e
se conecte, amigas, não se cale, não silencie. Conforme as agressões, não silencie, fale mais, fale cada vez mais, né? Eu não estava falando da violência após denúncia, e eu falei, não, é isso que eu tenho que mostrar, porque lá na frente aquela mulher não vai sofrer isso. Quando o meu aparelho toca mais de 7 vezes, 7 vezes que ele já apitou, eu reporto à justiça tudo. Porque, com certeza, esse aparelho que outra mulher receber, ela vai receber com uma fiscalização melhor do que a minha. E ela vai receber de uma forma melhor do que a minha. Então, assim, eu tô aqui porque assim, eu falei assim, olha, eu sobrevivi, sou uma sobrevivente, mas tenho certeza que eu sou uma sementinha transformadora. E você também é uma sementinha transformadora. E a gente se juntando no bom sentido, né? Acolhendo as vítimas, ensinando, e sabe, eu falo, as mulheres têm que entender o mínimo das leis. A gente consegue transformar. Eu tenho certeza que lá na frente, em 2022, vai ser uma outra história e assim por diante. Muito bacana, Cristiane. Ó, eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu não perco uma oportunidade de falar sobre as opressões. Então, eu sou mulher, sou negra, né? E eu sinto que o fato de eu não viver opressões diariamente, ou pelo menos não viver opressões expressas, mas algumas veladas, me leva a me motivar a estar todos os dias, não perder uma oportunidade. Se alguém me chamar, eu vou lá e falo, porque eu acho que a gente tem que falar. E eu queria te agradecer muito a presença, a gente já está chegando no final, passou tão rápido a nossa live, né? Mas queria te agradecer muito a presença, deixar uma palavra, um momento para você deixar uma palavra final. E a minha palavra final para você, Cristiane, é não se cale. Então não perca a oportunidade de motivar outras mulheres a perceberem realmente que elas são livres, né? E que elas têm direitos. Obrigada. Eu que agradeço, fico muito feliz de estar aqui com você e multiplicando a palavra e dizer, olha, eu poderia não estar viva e estou aqui para dividir com vocês. Então, mulheres, vão em frente. Não se calem mesmo, não silencie. Quanto mais agressão, mais registre. Registre sim as ocorrências, não tenha medo, transforme a sua vida. Você tem o direito de ter uma vida em segurança. Eu virei assim, isso está no meu sangue agora, porque eu falei, é uma missão e o máximo que eu puder falar, eu agradeço o convite, o máximo que eu puder falar, eu vou reverberar isso e agir da forma que eu puder agir e ajudar. Quem quiser me seguir lá no Instagram, Cristiane Machado Oficial, lá eu coloco muitas coisas relacionadas às mulheres e é isso que a gente tem que fazer, falar. E o que eu queria também deixar de recado, procure ajuda, não tenha vergonha de procurar. Muitas mulheres têm vergonha de procurar ajuda de um psicólogo depois que viveu a violência. Não tenha vergonha, porque isso faz parte da sua cura. Use a sua dor como a sua cura. Parabéns, Cristiane, você está fazendo muito bem a sua missão de vida. Queria deixar aqui um recado final para os nossos seguidores, falando que amanhã a gente tem uma live com o Fernando Rocha, ele é jornalista, ele tem um podcast chamado Macho Detox. Importantíssimo a gente educar os nossos machos também, para que eles não reproduzam padrões machistas. Na quinta-feira nós vamos conversar com a Carla Carol, que é uma defensora pública negra, e ela vai falar sobre essa questão da violência, como ela atinge mais as mulheres negras, que a gente sabe que atinge, né? E na sexta-feira fica o meu convite para você também, Cristiane. Essa psicóloga incrível, a Valesca Zanello, vai falar com a gente sobre o ciclo de violência e por que algumas pessoas acabam ficando no ciclo de violência. Eu tenho certeza que você já entendeu muito, mas é sempre bom a gente entender um pouco mais e com fundamento, né? É verdade, é verdade. Tá bom? Parabéns, tá? Obrigada, viu? Tudo que a mulher precisa. Um beijo grande. Um beijo, prazer grande Fique com conversar Deus. contigo. Parabéns. Tchau. Tchau.